Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos ao fim da nossa jornada. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Temos uma galera aqui que eu considero bastante gente, né, para uma sexta-feira. Como o Gui falou, né? Só os CDFs aí. E quem quiser também já curti a leveza de um rap, tá liberado. Hoje a gente está de cortinas abertas. Também vamos fazer um rapzinho aqui logo mais, depois da aula. E, enfim, prazer estar com vocês para esse último dia que a gente traz uma jornada sobre habilidades e aprendizagem. A aula de hoje, eu acho que ela é bem... Como é que eu vou dizer? Eu acho que ela é bem instigante no sentido de conhecimento. Ela tem o objetivo de trazer muito uma reflexão em relação a games como ferramenta a serviço de habilidades e aprendizagem. E nossos arcos ali, na nossa estrutura de curso, ela vem para fechar, né? E por que ela está em cima, assim como o contexto está embaixo com os pezinhos para cima, ela está em cima com os pezinhos para baixo, porque eu acho que ela também é um olhar de futuro em relação a essa história toda de games que a gente trouxe, pelo menos da perspectiva que a gente trouxe. Porque muita gente fala isso, né, que as profissões estão virando habilidades, e eu acho que nada mais justo com a galera gamer e com os games, nesse hype todo, principalmente, da gente também explorar isso de uma forma positiva, trazendo uma lente que eu acho que vocês vão gostar, porque é uma lente autoral, a gente não viu em nenhum outro lugar isso, então o objetivo é que a aula seja bem exploratória no sentido de habilidades mesmo. Galera, um recado legal assim, que eu acho importante de dar. O objetivo é que a gente não faça intervalo para ir direto e acabar mais cedo. Eu sei que sexta-feira, às vezes a galera quer desconectar um pouco mais cedo, dar uma relaxada, então vamos tentar acabar o mais cedo possível ali dentro das 8h30, 8h40, que eu acho que é um horário bom. Obviamente, aquela mesma lógica das perguntas, de trocar, de mandar tudo que vocês quiserem para a gente. Os PDFs estarão disponíveis para vocês na semana que vem, então segunda-feira eu já empacoto e mando para os meninos, para o Gui e para o pessoal do DP, para o Igor. E acho que é isso de recados. Então, começando essa jornada, essa última etapa aqui dessa grande jornada, desculpa, sobre habilidades e aprendizagem, eu acho legal trazer um disclaimer, assim, e não é um disclaimer, é um ponto de vista
que eu acho que vocês já se deram conta, mas eu acho bacana reforçar. Porque, de novo, essa história dos games, ao menos na nossa visão, ela é muito parecido com a história da internet lá nos anos 2000, 2000 e pouco, que é aquele lance que tá todo mundo meio, não sabe se vai, se é bom, se é ruim, se vai ficar, se não vai, se vai sair, se não vai, se tem que jogar mais, se tem que jogar menos. Então, pelo menos na nossa experiência, aí o Guilão aqui, nosso Gui da Twig, traz muito isso, né? Que é até uma discussão de muitos pais, que é mais ou menos a mesma premissa, que é hoje esses pais que questionavam a internet ali nos anos 2000 não vivem sem ela, por várias questões estruturais. E agora talvez a gente esteja vendo a mesma coisa com os games. Então o que a gente quer trazer é que o nosso ponto de vista em relação aos games, e é óbvio que é com equilíbrio, usar intercalando com outras coisas, ter uma vida saudável, não prejudicar a saúde mental, é um ponto de vista positivo. E isso não vem da nossa cabeça. Então aqui a gente deixou alguns dos tantos artigos que a gente estuda e se inspira para vocês darem uma olhada também. Que são artigos que, na sua grande maioria, como são científicos, obviamente, tem muito estudo, tem muita amostragem, tem muito número, tem muita estatística. A gente está tentando trabalhar com coisas de 2017 para frente, então, para a academia, uma coisa relativamente contemporânea. E também deixamos algumas dicas de conteúdos em vídeo, a grande maioria deles com legenda em português, que são mais palatáveis, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa menos dura que ler um artigo, mas também que traz vários estudos, traz várias curiosidades, e eu acho legais de compartilhar com vocês. De novo, vai ter muita coisa trazendo uma perspectiva negativa de games, e tudo bem, é óbvio que não é tudo mil maravilhas, vai ter coisas que são um pouco mais neutras e vai ter coisas que trazem um olhar positivo. Então esse foi o primeiro ponto que a gente queria só abrir essa aula falando sobre isso. Primeiro, para lembrar que a gente traz esse raciocínio, e segundo, porque essa aula de hoje ela tem nuances muito sensíveis que não pode ficar dúbio, pelo menos na nossa visão, em relação se os games são bons ou são ruins. Hoje a gente vai trabalhar nesses 3 blocos. Então vamos falar um pouquinho de lentes de aprendizagem, de percepção gamer e evolução de olhares. O que é cada um? O primeiro é basicamente sobre educação e aprendizagem. O segundo é um olhar autoral e o terceiro é uma visão um pouco mais presentista e futurista para a gente encerrar olhando um pouco mais para frente. Indo para lentes de aprendizagem e já dando o start aqui, nós acreditamos que a educação é evolutiva. Por quê? Porque a educação provavelmente é uma das coisas mais bases e primordiais a nível de convivência, porque não é só uma educação técnica ou formal, né? Uma educação social, ela também é evolutiva. Como o Gui explicou bastante na terça-feira em relação à cultura, nós vemos que a educação é algo que, pelo menos, não deve parar. Tem que sempre estar acompanhando a evolução de sociedade e os movimentos culturais que estão acontecendo. Então, para isso acontecer, a gente acredita que três itens num contexto game podem ajudar muito. O primeiro é o modelo mental. O modelo mental, obviamente, o famoso mindset, que é tão falado por aí, existem vários modelos mentais, né? Mas a gente trouxe aqui apenas um que, na nossa visão, se aplica bem a essa história de educação e aprendizagem, e principalmente quando a gente fala de games, que a curiosidade é o que desperta o crescimento. Por que a gente diz isso? Porque o modelo mental de crescimento é aquele modelo que a gente acredita e, obviamente, trabalha para aumentar a nossa capacidade, né? Melhorar nosso desempenho em relação às nossas habilidades e nos capacitar cada vez mais. Porém, pelo menos para nós, isso acontece de uma forma mais instintiva ou até com mais intenção, quando também a gente tem um modelo mental de curiosidade muito alto, que é basicamente a gente questionar paradigmas, ir atrás de coisas novas. Então, na nossa visão, a curiosidade, ela quase que passa o crescimento para ter um hiato ali de que, beleza, eu não conheço isso, então eu estou questionando, e quando eu descubro um novo, eu quero ir atrás dele. E assim, na nossa visão,
as coisas caminham, e principalmente quando a gente fala de educação, é bem importante a gente enfatizar isso, que a curiosidade, o engajamento que a curiosidade vai causar é muito importante, e em muitos casos é sim ela que puxa o crescimento. Então, essa frase para a gente faz muito sentido. Eu não sei se essa frase, assim, a gente escreveu aqui, eu acho que ela não tem ninguém que falou algo parecido, não sei, ou deve ter, mas quando eu leio ela, no contexto gamer, nos parece bem interessante, assim, né? Que a curiosidade desperta o crescimento, justamente porque quando a curiosidade passa do crescimento, tem um hiato ali que a gente quer preencher, indo atrás de melhorar nossas habilidades. Então, o primeiro item que a gente considera importante nesse contexto de lentes de aprendizagem é esse. O segundo é a famosa história de educação e aprendizagem. Essa aula aqui não é uma aula sobre educação, não é uma aula sobre aprendizagem, é uma aula sobre gamers, o impacto dos games nas habilidades e na aprendizagem. E aí eu acho que é bem legal ficar claro o porquê que a gente usa esse termo aprendizagem muitas vezes, e não é por ser uma questão de educação versus aprendizagem, é justamente ao contrário, a gente não está aqui para confrontar ou duelar no sentido de que a educação é pior ou a aprendizagem é melhor, e não é isso, até porque muitas coisas se misturam, mas a gente está aqui para falar muito sobre educação e aprendizagem, que nos parece que a união dos dois faz bastante sentido. E para definir isso de uma forma que eu achei super simplista até, e trazendo o exemplo de crianças, o Joi Ito, não sei se alguém leu um livro dele que chama Whiplash, ele é diretor do MIT Media Lab, tem uma explicação de 40 segundos sobre isso, que eu acho bem legal a gente prestar um pouco atenção, porque depois vai aplicar bastante na lente do game. Kids are born very good learners, and then basically we spend the rest of their life destroying that. So I think it's really about understanding the social behavior of kids, both online and in the physical world, and trying to tie that together, connect that learning into the traditional academics. We use 4 words to describe what is the essential pieces of learning, which is project, peers, passion, and play. So project-oriented, kids like to do things, and so help them learn while they're doing things. Peers, kids like to teach each other, just not only the same age, but across ages and with adults. So I think it's a social behavior, not just studying for a test by yourself. Passion is so important. You know, I think an ounce of passion is worth as much education as you can ever imagine, because kids that are passionate will continue to learn forever. The idea is that kids hang around with each other, and they see somebody doing something, and they say, hey, can I try that? And then they mess around. And if they find that interesting, they geek out about it. And that's the pathway to learning. It's not, is it going to be on the test? Do I need it for my degree? Education is what other people do to you, whereas learning is what you do to yourself. Então, ele define, né, essa história de que educação é um pouco mais de fora para dentro e aprendizagem é um pouco mais de dentro para fora. Uma visão a qual eu acho que muitos de nós concordamos, é algo que não é super recente, mas que vem sendo falado e cada vez mais desenvolvido em várias instituições de ensino, tanto formais quanto livre. Mas, no resumo da ópera, o que nos parece fazer sentido, que casa a história dos games com a aprendizagem, é que quando a gente fala de projeto, ou seja, quando a gente fala de aprender baseado em projeto, nada melhor do que a gente entender mais ou menos como funciona o mapa mental de um game, né? Que é justamente isso. São fases ou situações que a gente vai passando, que a gente consegue enxergar o escopo, assim, e não é um escopo tão longo e nem intangível. Ele é um trabalho que ele é um pouco mais, como é que eu vou dizer, de formiguinha, porque ele não é assim, eu tenho que estudar para um evento que é uma prova, mas sim, eu tenho que ir me qualificando para mudar de fase. Então a gente vê os projetos no game fazendo muito sentido. Parceiros, obviamente, são pessoas que a gente troca, independente da geração, independente de outras questões também, que eu acho incrível isso no game. Paixões, a gente volta a trazer aqui, né, o que a gente conversou, o que nós conversamos um pouco, acho que foi ontem ou na segunda, não lembro mais agora, mas que o game desperta uma paixão que muitas vezes as instituições de ensino não despertam, e a gente justamente quer colaborar com isso. Nós acreditamos que é uma oportunidade muito grande de instituições e games se juntarem,
ou games ou instituições se plugarem e utilizarem os games justamente para trazer essa paixão para a aprendizagem, que eu acho que muitas vezes fica um pouco mais vazia, e os games, sem dúvida, trazem isso e despertam isso de uma forma que é muito legal de ver, assim, né? Esse aqui é um texto do João Arthur, que é um amigo nosso, que fez para a gente, que não é só um jogo, né? Nunca foi sobre só um jogo, é sobre algo maior que isso. E hoje eu vi esse post, que é de uma pessoa que trabalha na Level Up, que é uma empresa que concebeu um game, e eles estão doando agora grana para a história de Manaus, lá dos tubos de oxigênio e tal, essa tragédia assim, que é surreal. E ele começa justamente sobre isso, que nunca vai ser só um jogo, é sobre mais coisa que isso, e é sobre englobar mais pessoas e cuidar de mais pessoas através dessa plataforma também. E por fim, que ele traz play, eu até considero menos brincadeiras e mais jogos, mas se a gente considerar o número de pessoas que estão jogando, ele é bem significativo no planeta hoje, assim, vamos dizer. E, obviamente, de todos os níveis. Então, eu trago de novo que tem muita gente de níveis diferentes coexistindo no mesmo espaço. E aí, isso casa com muita coisa, né? Porque a gente hoje vê nas empresas, nos eventos de educação que a gente vai, ou de inovação, que uma das grandes habilidades dos profissionais do presente ou do futuro é justamente a história de aprendizagem intencional ou lifelong learning. E isso os games refletem de forma natural. Então, por que não utilizar isso como plataforma? Indo para o terceiro item dessas lentes, né, é justamente as formas da gente explorar esse espaço e esse ambiente dos games para construir algo de aprendizagem em cima. Então, a gente pode utilizar esse espaço usando gamificação, que eu acho que é algo que muitos de vocês conhecem e já tem uma certa naturalidade. Gamificação, por definição e por utilidade, é a gente usar elementos de um jogo. Então, é usar os pontos, as conquistas, a classificação, as badges, né, que seriam os distintivos, assim, mas não é bem isso que a gente quer dizer, não é um distintivo formal. E eu acho, e não é o jogo em si, mas a gamificação ela se aplica muito mais a essa história de vou gamificar o meu aplicativo, vou gamificar meu setor, minha parte de compras, vou gamificar, enfim, é usar esses elementos do jogo e não o jogo ainda em si. Essa frase eu li esses dias, eu achei super legal, que é de uma pessoa que manja bastante de gamificação, e ela fala, um contexto, uma narrativa, um grupo, algo que vai gerar imersão, e por fim, uma boa gamificação deve ser divertida. No sentido não apenas de criar um prazer alienado, mas deve ser uma provocação, uma tensão, de experimentar outros mundos, outras realidades, uma outra versão diversa. Ou seja, a gamificação nos possibilita isso, né? Que é a gente trazer outra coisa que não se refere diretamente à realidade e criar uma espécie de espaço seguro para aprender e depois processar para nós mesmos. E muita gente deve se perguntar, tá, mas como é que é gamificação, né? Como eu aplico, como é que faz? Aqui eu separei alguns pontos que eu já utilizei, nós já utilizamos algumas vezes para criar alguns tipos de jogos, não necessariamente jogos digitais, mas qualquer tipo de dinâmica ou qualquer tipo de interação de grupo, que o ponto 1 é, se a gente quer criar uma boa gamificação, a gente tem que definir um objetivo muito claro, ou seja, é meio dizer qual é o fim. Tipo assim, o fim é matar o chefão, o fim é conseguir fazer a maior torre, o fim é conseguir desenhar mais rápido, o fim é tal coisa. Então, é muito claro isso. Os personagens, isso é muito importante, pelo menos na nossa experiência, despersonificar as pessoas é muito legal na hora de um jogo, porque elas tomam obviamente, todo mundo tem que ser vulnerável, a vulnerabilidade faz muito parte do aprendizado, né? Que é onde a gente baixa a guarda e absorve mais coisa, mas ainda somos pouco vulneráveis em muitos casos, então despersonificar é muito legal, porque a gente sai da posição Santiago Guilherme, a gente fica outra pessoa dentro de um jogo e aí começa a interagir de outra forma também. Criar roteiros bem estruturados, então criar missões claras,
criar os passos certinhos, regras claras, o progresso, como é que é feito o progresso, as recompensas, as escalas de reconhecimento, e aqui é muito importante, né, que é muito diferente de reconhecimento de competição. E ninguém está dizendo que não deve existir os dois, mas obviamente a gente quer viver num lugar mais colaborativo, é muito mais sadio a gente trabalhar com reconhecimento do que com competição. E isso eu acho um negócio que é muito sutil, mas ainda a gente tem essa dificuldade de expressar bem e trazer o reconhecimento, não como uma forma de competição, mas sim como uma forma de reconhecer, de fato, atos que foram bem feitos. E, por fim, processar, né, que é conversar sobre o que aconteceu, conversar sobre o jogo, conversar sobre a história que criamos aqui. Então, se eu tenho lá uma empresa ou uma escola e eu quero criar atividades que sejam gamificadas, nós acreditamos que esses passos são primordiais, pelo menos são básicos para chegar em algum lugar. E é óbvio que pensar nisso demora muito mais e dá muito mais trabalho mental do que executar. Porque executar uma atividade ou criar uma história que tem um objetivo, que tem personagens, que tem um roteiro, que tenha bags, que tenha processamento para falar sobre criatividade, não é fácil. Então, esse trabalho de roteirização e criação ele é muito mais difícil do que execução em si. E aí eu trago formas de execução aqui que podem ser muito básicas, analógicas, com materiais que a gente tem mais familiaridade, podem ser um pouco mais digitais, que é, por exemplo, usar QR Codes para passar missões, usar WhatsApp, usar Slack, usar ferramentas que a gente integra ali com as nossas plataformas para tentar fazer algo, ou a gente pode acessar plataformas que aí são muito mais sofisticadas de gamificação, que é, por exemplo, essa Jovens Gênios, que é uma plataforma que é super legal e o lance aqui ele é muito mais de informação multicanal, vamos dizer assim, que as pessoas têm acesso em tempo real. Então, o que eu quero dizer é, a gamificação, ela serve para muitos níveis educativos. A gente pode fazer algo que é muito básico, como, por exemplo, eu faço com meu filho, que é criar um joguinho para a gente desenhar outras formas, não só as formas originais, ou outras formas de Lego, até criar jogos de empresa, que é como grande parte do meu trabalho, que eu fiz há muito tempo e ainda faço, que são dinâmicas, ou até chegar num nível um pouco mais massivo de escolas. E, óbvio, a gente não está dizendo aqui que gamificação resolve todos os problemas do mundo, e não é não é 8 ou 80, né? Que tem que gamificar tudo ou nada, mas a gente acha interessante trazer reflexões de, será que eu não posso gamificar tal parte do meu treinamento, ou do meu curso, ou da minha disciplina, ou das aulas que eu dou, ou das minhas atividades na empresa, ou algo com a minha equipe? Então, isso é para se pensar. A segunda forma que, pelo menos, a gente acha legal trazer nesse momento, que tem outras coisas que são muito mais avançadas e até a gente achou difícil de trazer na prática, mas a segunda forma é aprendizado baseado em games. A diferença disso aqui para uma gamificação é que utiliza justamente o jogo como um todo, e não só elementos de um jogo. Então, a gente utiliza o jogo como uma plataforma, literalmente, para trazer educação e aprendizagem para dentro do jogo. E aí a gente tem essa citação aqui que eu acho bem legal até de ler, desculpa ler de novo, mas esse cara que escreveu esse livro, The Game Believes in You, em 2011, se não me engano, trouxe a citação que é: após décadas de ambivalência, suspeitas e às vezes hostilidades, os educadores estão começando a descobrir os encantos dos jogos e simulações digitais e, no processo, reescrevendo as regras centenárias de aprendizado, motivação e sucesso. Por que eu acho interessante isso? De novo, porque eu lembro de vivenciar isso, de que há muito tempo atrás a internet era uma dúvida em relação a se era boa ou não para o aprendizado, se os devices, né, os gadgets eram bons ou não. E, de novo, eu não trago o mérito do gadget em si, eu acho que trazer o gadget como fim, ou a tecnologia como fim, é um erro, né? Tecnologia é sempre meio para a gente fazer alguma coisa. Mas, por muito tempo, houve muita desconfiança em relação a tudo isso, e agora a gente está vendo isso com os games também. Então, o nosso convite é justamente inverter essa lente, como trouxemos lá no primeiro ponto na abertura. Ontem a gente falou sobre essas duas pessoas, né, que são pessoas que utilizam já os games para ensinar algumas coisas.
Aqui é o canal do Gael, então vocês podem acessar lá e assistir os jogos dele. E aqui tem um vídeo dele atuando numa gameplay. Então o Gael é um professor de geociências e ele usa as gameplays dele, as horas de jogo dele, para streamar ou gravar vídeos e explicar um pouco dos seus conteúdos. Então aqui tem uma explicaçãozinha dele. Se a gente diminui um pouco a altitude, a gente vai ter superfícies de relevo plano, de origem sedimentar, e baixa altitude, que são os tabuleiros. Talvez seja o que se adequa melhor aqui. Talvez aqui a gente esteja falando mais de tabuleiros do que de chapadas, propriamente dito. Quando a gente fala das montanhas lá do fundo, a gente pode estar falando de escarpas, né, rampas ou degraus com grande inclinação, né, ou serras, né, que a gente tem altas elevações, olha lá, do terreno com domínio de topos angulares. Então ele fala sobre geociência no Red Dead Redemption, que é um jogo dos grandes que tem por aí também. Minecraft é aquele jogo que a gente já citou, que é um dos jogos mais jogados do mundo e assistidos também, que é aqueles dos bloquinhos, né, que a gente comentou que é pixelado. Também utiliza bastante para fazer jogos educacionais. E aqui tem mais um exemplo de uma empresa que ajuda as instituições de ensino a criar os formatos dos jogos. Minecraft has been used in classrooms for years to help students learn more about math, history, humanities, physics. When students are using Minecraft, they solve problems together, and when it doesn't work, they try again until they make it work. Minecraft itself is a form of self-expression from millions around the world. Now, coding gives them a different tool for self-expression. It's really cool because I can use something that I like playing at home, which is Minecraft, and then incorporate it with things that I'm learning at school. Então, de novo, a gente sabe, né, que tem uma questão de acesso, de internet, de dispositivos, que no Brasil, principalmente, ainda é um desafio para a gente chegar de forma massiva, mas, de novo, tem gente fazendo, tem coisas que estão rolando e a gente acredita que tudo vai evoluindo e aumentando esse espectro de massificação. E eu acho que isso aqui é um grande exemplo. A gente pode trazer depois vários exemplos em relação à África com dispositivos móveis, que é bem legal também. Que, por sinal, aconteceu um negócio na África que é muito parecido com o Brasil, com o que está acontecendo agora, que é existir um leapfrog tecnológico. O que é isso? Leapfrog é quando existem timelines de tecnologia e teve uma galera que pulou direto, por exemplo, do fax ou dos computadores, dos primórdios lá, para o mobile, pela questão de preço. Não pegou toda a onda de computador PC. Por quê? Por questão de acessibilidade. Então isso é interessante de pensar também, porque muitas vezes a gente encara como um dispositivo que seja útil, entre aspas, um PC que seja parrudo, que seja lá XYZ, quando na verdade existem formas mais acessíveis também. Mas é óbvio, de novo, é um problema que a gente sabe que existe e a gente vê pessoas trabalhando bastante para isso. Tem um outro jogo que explora mundos virtuais, e aí tem todo um negócio de geofísica lá, que fala dos minerais, dos planetas, de várias coisas. Esse cara aqui, quem quiser acessar o canal dele, ele está usando também o Fortnite para algumas aulas. Essa professora aqui, que é a Marili, que ela é de São Paulo do Paraná, eu não me lembro agora. Sim, é no Man's Sky, Pedro. A Marili está usando... Caramba, que jogo que era? Não lembro agora. Mas ela está usando um jogo bem popular, assim, para trabalhar com os alunos dela. E eu acho legal a fala dela ali, né? Que é... percebi que conseguia me aproximar ainda mais dos alunos, dos adolescentes, ao comentar os jogos. Aí foi minha paixão da primeira vez, não parei mais de ir me aprofundando. E aqui eu acho legal também, que teve um colega de área que chegou a me chamar de louca no começo, mas depois que viu que o resultado se rendeu, ficou deslumbrado, etc, etc. Então, é legal trazer esses exemplos assim, porque a gente vê que está rolando aqui no Brasil também, de uma forma em escolas, e é importante também evidenciar, porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem um tabu de tecnologia, um tabu de crença, um tabu de paradigma, um tabu de aprendizado. Então, eu acho admirável as pessoas que conseguem ir atrás e fazer esse tipo de coisa. Outras referências legais para vocês pesquisarem depois, essa playlist do Extra Credits, que é um
que é um canal do YouTube que a gente consome bastante, que é sobre games e educação, e todos os conteúdos da Jenny McGonigal, que ela fala muito sobre educação, gamificação, game-based learning, e ela tem um livro que é Super Better, que é bem legal. Então, procurem lá, que são coisas legais de ver. E a gente acredita que sim, os games são catalisadores de curiosidade e engajamento, logo, eles têm um potencial muito grande também de explorar toda essa história de modelo mental de crescimento. Então, galera, assim a gente encerra esse primeiro bloquinho de lentes de aprendizagem. O objetivo foi trazer essa base para vocês em relação ao modelo mental, em relação à educação e aprendizagem, em relação ao formato de utilização dos jogos dentro desse segmento educação/aprendizagem. Tamo junto aí? Todo mundo comigo? Sexta-feira, sei que... Mas vai dar, vamos lá. A gente vai conseguir. Indo para esse segundo bloquinho, que é de percepção gamer. O que é isso, percepção gamer? Percepção gamer é um olhar autoral nosso, que a gente desenvolveu, que são características e elementos intrínsecos dos games que a gente acredita que estão nas pessoas devido à evolução dos jogos eletrônicos. Traduzindo isso para um jeito palatável. São padrões que a gente achou em pessoas que curtem games e jogam games. Jogam games é muito redundante, assim, né? Mas às vezes sai. O que a gente vai fazer nessa história toda é conectar com os desafios e habilidades do presente e do futuro. O que é isso? Dada nesse nosso background de trabalhar muito com exploração de cenário de futuro, com transformação digital, com inovação, com várias coisas que abordam muito essa questão de futuro das profissões e ou profissões do futuro, o nosso objetivo aqui, a concepção disso foi o seguinte: nós começamos a ver várias coisas que as empresas estão pedindo e querendo, e de habilidades, e começamos a achar isso dentro dos jogos e casou as duas coisas. Então isso é legal de ver, porque é justamente um repertório de vivência que, por muitos anos dando aula em empresas, a gente adquiriu, e de ouvir as dores na área de consultoria, com esse novo repertório de games, e a gente está juntando tudo isso. Por isso que é um olhar bem autoral, e que na nossa visão está em construção, pode melhorar, é óbvio, mas já nos orgulha bastante por a gente ter chegado em algumas conclusões em alguns lugares. Então, essa estruturinha, a gente tem a percepção gamer, né, que é como se fosse a nossa, com muitas aspas, tese mais humildezinha ali, e tem 4 características com elementos dentro, que são comunicação ágil, criatividade coletiva e tomada de decisão. Começando por comunicação ágil. Dentro dos games, uma comunicação, ela é bem focada. Ela é muito, assim, ela é rápida e ela vai shiftando para o foco, assim. É muito raro você ver uma paralisação de comunicação no sentido de... tem 2 conversas rolando, 3, 4, mas quem está ali jogando está meio imerso numa só. Bem hiperfoco mesmo. E isso acontece porque, de forma natural, gamers já têm que cuidar de muita coisa. E esse aqui é o exemplo do Yoda, mas que eu acho super legal, que quando a gente conheceu o sócio dele, que é o Fábio Mergulhão, o Fábio falou, cara, uma das coisas mais incríveis que eu acho dos gamers é isso. A capacidade que a galera tem de pegar, tá acontecendo o mundo ali, foca, responde, fala e depois sai, faz outra coisa. Então aqui tem um exemplo do Yoda num cenário caótico dele, né? Que nem de todo mundo é assim, mas é legal de ver. Rola engage aqui. Tem cara tá sem ult, Free. É que o Yone tá FK. Ué? Cadê? O Yone tá FK? Sim. What the fuck? Nunca jogue bem. Então ele gerencia esse chat aqui, esse aqui, tem um hip hop tocando e ele tá falando com a pessoa sobre o jogo, que é uma confusão esse LoL, até hoje eu não consigo entender direito. Desculpa quem manda bem, mas eu acho muito difícil aqui para os meus 32 anos de idade. Mas, enfim, é muito focado a comunicação, né? Tá acontecendo um caos ali e ele tá pá. E aí o que a gente acha importante é o seguinte, a comunicação aqui, diferente de muitas empresas ou organizações, ela é sem burocracia, independente da ferramenta. E a gente tem um exercício que, pelo menos,
consideramos legal de fazer em relação à nossa comunicação ou do nosso time, que é como é que a gente está se comunicando, que é usar essa matriz, que é, pô, eu estou sendo muito direto e tendo pouco cuidado, então estou sendo meio mal educado, que é esse quadrante aqui. Pô, eu estou tendo muito cuidado e estou sendo muito direto, legal. Estou sendo a pessoa assertiva, que é segurança psicológica, que é conversas francas, que é trazer um olhar muito humano para as conversas, mas dizer a verdade, trazer, enfim, os sentimentos e também dar os feedbacks que às vezes são mais duros. Se eu tenho muito cuidado e sou pouco direto, eu sou uma pessoa muito educada, mas eu não transmito a mensagem final. Então, eu não digo o que eu quero de fato, eu não chego lá. E se eu tenho, se eu sou um pouco direto e tenho pouco cuidado, é assim, a pessoa que só xinga e não chega em lugar nenhum, sabe? Que é quem fica procurando mais a culpa do que o problema e a resolução deste pós achá-lo do que qualquer coisa. Então, isso aqui é um exercício legal da gente fazer e se inspirar muito dos gamers, porque, em geral, a comunicação está muito mais para a direta. É óbvio que tem situações de menos cuidado, que a gente vê a toxicidade que o Gui trouxe, as agressões verbais, mas, numa grande maioria, daquela história de que, no estádio, 97% se comporta, 3% briga, esses 3% prejudicam todo mundo, é muito similar. Então, a grande maioria consegue se comunicar de forma assertiva e, num geral, tem educação. Segundo elemento, cross-geração. O Gui traz essa frase não é desse cara, tá? Eu só esqueci de trocar aqui quando eu copiei, viajei. O Gui traz uma frase em relação a crianças que eu acho muito legal, e aí ele usa crianças justamente porque é a área que ele trabalha muito, que é as crianças de hoje em dia já nascem no mundo digital. Não são elas que têm que se adaptar ao nosso contexto antigo, e sim nós que precisamos adaptar ao contexto delas. O que é isso, basicamente? Hoje, numa empresa, ou numa organização, ou numa instituição de ensino, a gente tem, sei lá, 3, 4 gerações convivendo no mesmo lugar. E eu não estou dizendo que só velhos têm que aprender com novos ou novos aprender com velhos. Existe uma troca e chegaremos lá. Mas o grande ponto que eu acho é que, se a gente está falando, e as empresas estão falando cada vez mais, de transformação digital, de olhar digital, de uma cultura digital, de viver um ambiente digital, eu acho que faz mais sentido a gente escutar quem tem mais proximidade pelo seu standard digital do que alguém que foi lá, comprou um curso no Vale do Silício e viu a mentalidade do Vale do Silício, que aparentemente é digital, e quer voltar e ensinar para uma galera o que é digital de fato. Então, de novo, essas pessoas eu acho que têm que ensinar sobre negócios, sobre essência, sobre fluxo de caixa, sobre, enfim, relações, sobre várias outras coisas. No âmbito digital, eu trago muito essa provocação, que eu vejo que, às vezes, a galera não está olhando para o público que quer atingir ou para o movimento que quer fazer. Então, acho que isso de cross-geração é legal. E aí, trazendo um exemplo, no nosso clã do Clash Royale, que a gente tinha antes, foi super legal, porque um dia um cara mandou uma mensagem: fulano é meu filho, foi ele quem apresentou um jogo. Então, a gente tem pai e filho ali jogando um joguinho. E eu sei que vários de vocês jogaram com seus familiares, ou jogam com seus filhos, seus sobrinhos, etc, etc. E eu acho e a gente acha, pelo menos, que é algo cada vez que vai acontecer mais. E, na nossa visão, isso melhora o convívio de uma forma geral. Porque do trabalho a gente começa a entender também que, talvez a pessoa que trabalhe na minha equipe e tenha a idade, ou seja, da geração de alguém que joga videogame, eu posso entender um pouco mais ela, eu posso entender suas angústias, seus medos, sua forma de pensar. Eu comentei outro dia que a gente fez um podcast com essa pessoa que é a Mamis Go. A Mamis Go é uma jogadora de Pokémon Go que ela tem 2 filhos pro players. E ela acha muito... E é super legal a visão dela, porque ela traz uma realidade de mãe com filhos pro players, que é justamente esses pontos positivos de convivência, de desenvolvimento de habilidades, de tomada de decisão, que são super legais. Quem quiser ver um pouco mais sobre essa história de geração, eu indico esse TED aqui, que é bem legal, que é desse Chip Conley, que é um cara que trabalhou na Netflix, e ele comenta muito essa história de mentoria reversa, né? Como é que a gente consegue fazer um fluxo de 2 vias de troca, não só de novos para velhos e não só de velhos para novos,
até porque essa história de geração também tem várias nuances que a gente tem que levar em consideração. Então, na nossa visão, se a gente utilizar o game também com esse olhar, a gente pode melhorar a nossa atividade em grupo e a nossa atividade de gestão dentro das empresas também. Esse tema aqui, eu sei que ele é muito polêmico em relação a vieses dentro do game, porque a gente sabe que tem vários problemas, mas por primeiro contato, eu acho interessante essa visão. Os gamers têm um viés menos enviesado, vamos dizer assim. Por quê? Porque o primeiro contato é em relação à performance, geralmente. Óbvio que tem questões de idioma, que às vezes rola bullying racial, homofóbica, machista, tem vários problemas, de novo. A gente não nega os problemas, mas se a gente comparar com a vida presencial, em muitos casos, se a gente pegasse um padrão, é um pouco menos, porque é muito mais vinculado à performance de falar para igual, e se criar um ambiente ali que todo mundo jogue, do que aquele estereótipo de julgamento direto, assim, que a gente tem às vezes pessoalmente. E isso eu acho interessante, assim. Essa menina, a gente conheceu ela até na X, o canal dela é muito legal e ela fala muito sobre isso, sobre a construção de comunidades dentro do game e como ela trata e como ela lida com essa questão toda de, pô, ela aceita todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela tem essa pegada de quem está sendo escroto no jogo com ela traz várias referências, conversa. Então, eu acho legal que os games, eles, como o Gui trouxe aquele dia, né, eles estão trazendo uma cultura muito forte e que estão saindo só desse mundo virtual, como a gente viu ontem. Também está vindo para a nossa convivência e interação social e muitas vezes presencial, ou até essa realidade híbrida que a gente vive quando a gente fala de game versus e vida presencial. Então, essa foi a primeira característica que a gente acha legal de fazer esse comparativo com as empresas de comunicação ágil. Indo para a segunda, em relação à criatividade. A gente vê que muitas empresas têm meio o mesmo discurso, né? Que é, pô, a gente tem ou pouca ideia, ou a gente é muito criativo e não consegue executar. Mas não consegue executar por quê? Porque, pô, ninguém nos diz nada, a gente não consegue trabalhar com a grana que tem. E aí é um drama meio padrão, assim. E aí essa criatividade coletiva, na minha visão, é uma das coisas mais legais que tem nos jogos, porque eu acho que tem alguns elementos importantes. E o primeiro dele é a pessoa, para ser criativa de forma coletiva, ter noção do todo. Ou seja, eu acredito muito, e eu acho que vocês já perceberam, a gente como dupla aqui de conteudistas, que contexto é um tempo bem investido sempre. Porque quando a gente dá contexto, a gente ajuda muito a pessoa a se situar e se localizar. Eu cometi muitas vezes o erro de dar várias aulas sem contexto, que era chegar rasgando, assim, tipo, partindo do princípio e com uma baixa empatia de que a pessoa ia saber o que eu sabia no meu nível, sendo que era uma aula que eu dava, era tipo a pessoa querendo explicar uma coisa que ela sabe sem trazer contexto. E contexto é importante para reunião, para convívio, para qualquer coisa que a gente faça. O que é contexto? É basicamente, antes de fazer alguma coisa, explicar o pano de fundo, explicar o que está por trás da situação, que é, pô, vou trazer aqui tal coisa. O contexto é Y, o contexto é pandemia, que não sei o quê, que tal. Então, o contexto é um negócio que às vezes demora, mas é um tempo muito bem investido, porque para a gente contexto é a famigerada empatia. E aqui tem um lance que a gente, uma ferramenta que nós usamos muito para trazer contexto para nossas equipes, principalmente em relação a tarefas e a criatividade, que é para despertar a criatividade e ter essa noção do todo, a gente tem um arco. Que esse arco é muito de olhar para todos os lados, comunicar e focar no objetivo. Ou seja, são esses passos aqui, que é problematizar. Se eu falar com alguém, é assim, cara, o problema é tal, está acontecendo tal, e a nossa estratégia para resolver isso é tal. Para onde a gente vai? O nosso plano é esse e a tua missão como indivíduo é essa. Então, são passos que ajudam muito a pessoa a se localizar para a gente cobrar ou exigir dela um pouco mais de criatividade. Porque aí ela vai entender o limite da problematização, ela vai entender as beiras da estratégia, vai sacar meio qual é o plano e vai saber qual é a sua missão para então achar uma solução mais criativa, vamos dizer assim. E aqui eu acho um ponto super importante porque isso rola muito no game.
porque é muito rápido. Que é assim, galera, tá acontecendo tal coisa, a gente tem que fazer tal coisa, tal fulano vai para lá, tal fulano vai para cá, e tu tem que fazer isso. No game, se vocês perceberem, acontece isso em segundos. Acontece isso toda hora. E é por isso que a gente acha que a galera gamer tem que usar mais isso, fora do game, inclusive. Porque é justamente um lance que, muitas vezes, no mercado de trabalho convencional, falta muito, principalmente, os itens 1 e 2. E as pessoas vão lá cobrar as pessoas ou os seus times de serem times mais criativos, só que não contemplam os itens 1 e 2, que são, na minha visão, os mais importantes para uma pessoa despertar uma solução criativa nesse contexto de time. Segundo elemento da criatividade coletiva. Muito se fala sobre colaboração. Por instinto, né, infantil, a gente é muito colaborativo, mas depois entra alguns aspectos mais competitivos, algumas regras sociais que também nos fazem perder um pouco mais essa colaboração. E no game, o que eu acho interessante é que é natural que você seja colaborativo ou conectado. Por quê? Porque o multiplayer ele já está standard. Seja ele multiplayer online ou offline, ou, enfim, ou sem ter internet, vamos dizer assim. Porque é muito mais legal no game jogar com outras pessoas do que contra o computador. E aí que entra o lance que é, para a galera que é gamer, colaboração e conectividade já estão mais no standard do DNA ali. E obviamente que isso é suporte para cocriação, para autonomia, que são alavancas para inovação, transformação e evolução de negócios. Então, o que nosso convite aqui é trazer justamente essa provocação para os gamers, que é, pô, se a gente é tão colaborativo dentro de um jogo, por que essas pessoas às vezes não conseguem ser colaborativas em seus trabalhos? Ou até conseguem e são podadas, mas como é que as empresas se espelham no game, que é assim, cara, a colaboração é por padrão, as tarefas têm que ser cocriadas, as tarefas têm que ser tal, não é tudo, óbvio, mas são pontos que a gente acha importante de reflexão. Aqui tem um vídeo da Patty McCord, que ela é head de RH do Netflix há um tempão, e ela tem uma série de videozinhos sobre a visão dela em relação às habilidades que ela acha mais importante nas pessoas que trabalham com ela e no mercado em geral. E aqui ela fala um pouquinho sobre colaboração. Everyone in your company should understand the business. Now, based on the assumption that we've got smart adults here, the most important thing we can teach them is how our business works. When I look at companies that are moving fast, that are really innovating, that are doing amazing things with agility and speed, it's because they're collaborative. The best thing that we can do is constantly teach each other what we do, what matters to us, what we measure, what goodness looks like, so that we can all drive towards achieving the same thing. Então, o que ela traz é meio a junção dos três elementos, né? Que é quase que o fechamento do bloco, assim, que é, pô, na verdade, para a gente ter um time que seja inovador, a gente tem que dar noção do todo do negócio para ela, que no game é o que a gente explicou, tem que trabalhar com colaboração, e o terceiro item, e que eu acho bem importante, é justamente falar sobre recursos limitados. Muitas vezes a gente não aflora a nossa criatividade pela seguinte desculpa, né? Que é, pô, a gente não tem um cenário ideal. Então, eu não consegui criar uma solução mais legal porque, pô, eu não tenho um sistema da SAP que me ajuda, ou eu não tenho um transatlântico que posso montar um toboágua da Sprite descendo o Porto de Santos, ou eu não tenho, saca? Tipo assim, a gente até joga meio pro além algumas coisas, muitas vezes justificando que a falta de recursos nos faz não ser tão criativos, quando às vezes o problema é mais repertório do que recursos. E no game, e esse caso aqui é bem interessante, é que não dá muito tempo para a gente buscar a solução ideal, buscar os recursos ideais. Por quê? Porque a gente cai num lugar e, assim, muitas vezes a gente não tem as armas ou numa missão acabou, ou em outro jogo a gente está ali em volta de vários monstrinhos, ou, sei lá, no Mario a gente está na última vida. Então, o que eu quero trazer aqui é que o gamer, por natureza, tende a se adaptar muito mais ao cenário atual, com os recursos que tem, do que muitas vezes a gente vê as pessoas nas empresas. E falando em recursos, eu tenho uma crença que eu acho muito legal, assim,
que é, se a gente esperar o recurso perfeito, nunca vai rolar, assim. A gente nunca vai ter o recurso que a gente almeja, porque a gente sempre vai conhecer uma coisa melhor e sempre vai querer, talvez, alguma coisa um pouco a mais para fazer um trabalho mais bem feito, o que é ótimo em alguns casos. E o Bill Gates traz uma questão de recursos versus otimização que eu acho incrível, que no game rola muito, que é eu tenho que usar os recursos que eu tenho, otimizando ao máximo eles para ter o melhor desempenho possível. E aqui ele fala um pouco como ele enxerga a tecnologia e o mundo, vamos dizer assim, e eu acho legal que tem um viés meio gamer por aqui também, que é bacana. Hearing you say that you're getting into this because there's more bang for your buck is not inspiring, Bill. Well, that's too bad. But it's not my goal to be inspiring. The world has limited resources. So if you're not doing things to be inspiring, what are you doing things for? Optimization. Então, o que é legal de pensar é que muitas vezes a criatividade das empresas ou dos times ou das instituições de ensino ou de várias outras coisas, a habilidade e criatividade, ela não aflora, talvez, por esses 3 motivos. Óbvio que tem mais coisas envolvidas, mas esses 3 padrões a gente achou que nativos nos gamers, e a gente acha legal compartilhar isso para que as empresas também comecem a trazer esse olhar gamer para dentro dela e falar assim, pô, mas se eu pensar como um gamer, a gente pode ter noção do todo rápido. Se eu pensar como gamer, a gente já tem que sair de forma colaborativa. Se eu pensar como um gamer, eu tenho que ter recursos limitados versus otimização para ter um bom desempenho a um custo-benefício legal e achar uma solução relativamente criativa para vários problemas que aparecem. Então, essa foi a característica criatividade. E agora indo para a última, e não menos importante, que é a tomada de decisão. Tomada de decisão é um negócio que o Gui fala muito, por conviver muito com mais gente gamer, assim, ativa, vamos dizer assim, e que eu acho legal, porque também nas empresas muitas vezes acontece coisas que acontecem no game e os gamers resolvem de uma forma que eu acho mais interessante do que nas empresas em vários casos. A primeira coisa é a flexibilidade individual. Então, se eu estou jogando num time de esportes, para eu atingir o objetivo final, muitas vezes eu tenho que abrir mão da minha intenção e jogar em prol do time. E eu sei que muitas vezes acontece isso na vida real, mas não é muito o standard, que é aquela de... eu acredito muito numa parada que é, se a gente colocar mais que tirar no sistema, o sistema não vai ruir. O que acontece é muito mais a gente tirar do sistema por interesses pessoais as coisas e colocar pouco. Então, a gente tende a jogar muito mais no individual e só sugar o sistema do que jogar no coletivo para todo mundo crescer o bolo e não só aumentar a minha fatia. E aqui eu acho legal que é o exemplo do Zigueira, que é um streamer que é relativamente famoso, que ele está jogando e eles têm que mudar o plano rápido. Então, no meio da jogada, ele tem que mudar o plano muito rápido e tá tudo bem. Ele meio sacrifica o plano dele para trocar. Vem cá. Tem mais cara perto aqui, velho. Vamos nesse cara, pegaram o airdrop aqui, ó. O airdrop ali, ó. Nossa, eu vou chegar rasgando esse cara aqui. Peguei 3 patetas. Então ele tinha combinado na parada e trocou. E aí, eu não sei se vocês conhecem esse clássico exemplo da Sara Sarasvati. Mas Sara Sarasvati é uma pesquisadora que traçou uma teoria que é o modelo Effectuation Model, que é como pensar de forma mais efetual. O que é isso? Ela fez uma pesquisa com startups, com a forma de pensar de startups e de empresas um pouco mais rígidas, um pouco maiores. E ela fez uma analogia com cozinheiros e cozinheiras, que ela diz que existem 2 tipos de cozinheiros e cozinheiras. O primeiro tipo de cozinheiro e cozinheira é aquela pessoa que quer fazer um prato, aí diz, pô, eu quero fazer então, sei lá, diga um prato aí que vocês estão com vontade de comer, mas eu quero comer então filé à parmegiana. Eu sei que eu sou carnívoro aí, e lasanha. Quero fazer lasanha. Pô, eu tenho que chegar lá, baixo a receita da lasanha aqui, anoto os itens, vou no mercado, compro item a item, tô lá comprando, não sei o quê, mas de repente eu não achei molho de tomate que a especificação diz.
a marca específica do molho de tomate. E aí eu me desespero, aí tipo assim, putz, que merda, não vai dar, não sei o que, não vai dar, agora fudeu, não vai dar mais, não sei o que, caiu a casa, e meio tem que criar quase que outro plano e meio me desestabiliza e talvez não saia um bom resultado, ou eu tenho que fazer muito esforço para trocar de plano, quase que deixando esse pela metade. Esse é o exemplo de uma empresa maior, com um pensamento um pouco mais rígido. E tem um pensamento que ele é mais flexível, que é de um cozinheiro que inverte o problema, que é, pô, olha só, abre a geladeira, o que eu tenho de coisas para fazer aqui? Ah, eu tenho, cara, uma massa de lasanha velha, mostarda, 2 tomates e queijo, e assim, minha lasanha vai ser isso, um abraço. Validou minha hipótese de lasanha, tá feito e valeu. Então, notem que é uma forma diferente de ver o mundo, e isso se dá por uma questão de recursos, principalmente. Porque, geralmente, empresas que são mais efetuais e têm que ficar mudando, é porque ela não consegue ter o cenário ideal de recurso. Geralmente por questões de recursos financeiros. E, às vezes, as empresas que têm mais grana têm esses planos mais rígidos, porque tem muita hierarquia, tem que sair tudo certinho, não sei o que lá. Então, essa é a diferença de um modelo para o outro. Então, o gamer tende a ser um modelo um pouco mais de baixo, que é um modelo mais flexível, que é basicamente um passo a passo, que é, pô, eu faço uma coisa, olho o que eu tenho em volta, olho meus recursos, faço a ação, dou outro passo. Faço de novo, dou outro passo. E eu não fico programando o 20º passo antes de fazer o segundo. Então, isso é interessante de uma visão de empresas também, que o gamer consegue, muitas vezes, flexibilizar a sua intenção individual, porque tem que jogar com as coisas que tem. E aí, isso em corporações podem evitar excessos de reuniões ou burocratas, que são aquelas pessoas que estão sempre ali, né, burocratizando o sistema e, consequentemente, criar um foco um pouco maior de atividade, né? Que é, pô, como é que a gente foca aqui nesse problema agora, resolve ele e vai para o próximo passo? Como é que a gente faz para trabalhar de uma forma um pouco mais focada e menos se libertar da bomba, né? Que é assim, tem uma bomba para resolver, eu tenho que largar para alguém e não consegue ajuda para resolver, e muito mais, como é que a gente apaga essa bomba aqui, desliga ela e resolve junto. E aí, a Sara Sarasvati fala uma coisa que é super legal, que é, nas empresas, não se trata da chance de aumentar as chances de sucesso, mas diminuir o fracasso para que você possa tentar muitas vezes. E no jogo é meio igual, porque no jogo, como a gente pode tentar muitas vezes, o que a gente tem que fazer é investir menos para fracassar, que é, putz, não está indo bem, já diminui, já muda o plano, já não sei o quê, ou avança. Então, a tomada de decisão, na nossa visão, do formato gamer, faz muito sentido passar por essa flexibilidade individual e tem muito a ver com essa história das empresas todas. Tomada de decisão, curadoria de informações. O que é isso? Como a gente falou, né? Por essência ali, a galera que é gamer tem muita informação sendo processada ao mesmo tempo. Então, nesse jogo aqui, pô, a pessoa olha a quantidade de coisas que ela tem que olhar. Ou até no League of Legends da vida, né? Olha quanta coisa que está acontecendo que a gente tem que tomar conta. E aqui entra um negócio que, em muitos casos, as empresas ou organizações tendem a ter um olhar um pouco menos analítico e muito mais ou empírico, por não conseguir prestar atenção tão rápido no dado que está acontecendo ali, ou até quais são as informações certas. E aí as fake news e a distribuição de fake news são a maior prova disso, né? Que é a galera distribuindo coisas sem perceber, porque é um excesso de várias coisas que a pessoa não tem tempo de ir lá prestar atenção, ver se validar, verificar se é quente ou não, para então repassar. E essas fake news mostram a nossa cultura, muitas vezes, que não é educada digitalmente, né? Nos falta uma educação digital em muitos casos. Então, é muito legal a gente ver isso que os gamers também têm de forma intrínseca. Detecção de padrão é justamente para a gente aprender rápido e falar assim, tem coisas que têm um padrão, e nas próximas decisões já entendi esses padrões, então eu consigo aprender rápido e ter um ramp mais rápido para tomar decisão de forma mais rápida.
Um exemplo é como a gente aprende jogando. Para aprender jogando, a gente geralmente aprende o que a gente precisa saber nos primeiros tempos ali, não é assim, demora um tempão. A gente já vai aprendendo assim, cara, para eu chegar no final do Mario, nos primeiros 20 segundos, 30, 40, na primeira fase, vamos dizer assim, eu já sei tudo que eu tenho que saber para chegar no fim. Então, o padrão se repete depois, por mais que a dificuldade seja outra. Então, o game olha e detecta o padrão, que quando tiver isso aqui, é um padrão que vai acontecer aquilo ou aquele outro. E aí, é legal também pensar para as empresas como as pessoas podem estar nesse estado de fluxo, né? Que é estar ali vendo e percebendo os padrões o tempo todo. O que é interessante aqui é que eu acho que vale a pena citar essa frase, que agora eu não lembro de quem é, até esqueci de colocar ali, mas que é a seguinte: jogos de ação parecem promover uma capacidade aprimorada de aprender novos modelos, aprender a aprender, fornecendo assim apoio direto ao mecanismo que pode explicar a ampla transferência de melhorias de desempenho observadas após o jogo. Basicamente, detectar padrão, que é aprender a entender após o que passou, dadas as circunstâncias, o cenário, tá, isso aqui pode acontecer, isso aqui não, isso aqui acontecer, isso aqui não. Então, esses 3 fatores, a gente considera que são muito importantes para a tomada de decisão e também percebemos que gamers têm bastante isso de forma intrínseca. Então, essas foram as 3 características e os 9 elementos que nós acreditamos que os gamers têm, de novo, de forma intrínseca, e que as empresas, instituições, qualquer instituição com foco em aprendizagem também, pode utilizar esse olhar gamer e treinar esse olhar gamer a partir das formas de gamificação ou aprendizagem com jogos. Então, o grande objetivo desse bloco era, sim, trazer esse olhar autoral de habilidades, mas também, justamente, cutucar em relação à evolução da habilidade. Porque se a gente quer ter um olhar mais gamer das coisas, a gente tem que praticar mais, justamente, o esporte games, a atividade games. E aí são as sugestões, principalmente, do primeiro bloco que a gente traz. Então, galera, esse foi o segundo bloco de percepção gamer. De novo, é algo que está sob construção. A gente está aprimorando isso, aperfeiçoando isso. Inclusive, queremos feedbacks para ver se faz sentido para vocês, se isso é legal ou não. Mas essa história, de novo, ela foi construída muito por esse olhar, né? Que é ver o que as empresas ficam pedindo para as pessoas e demandando e que, teoricamente, as pessoas não entregam, e o que os gamers têm ali de forma nativa, né? Que já roda no software ali, natural, assim, desde que joga game. Então, esse casamento para a gente faz bastante sentido. Inclusive, é um pouco ambicioso isso que eu vou trazer agora, mas nós acreditamos que, assim como existe um modelo mental fixo de crescimento, modelo mental exponencial, modelo mental industrial e digital, modelo mental nativo e digital, nós acreditamos que o modelo mental gamer também é um próximo modelo mental que pode ser explorado daqui para frente pelas pessoas e empresas, olhando muito para essa atividade que é totalmente execuível, aplicável e principalmente escalável a nível de educação e aprendizagem para evoluir as habilidades. Então, indo para o nosso último bloco, vocês têm alguma dúvida em relação a essa história toda da percepção gamer? Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Não faz? Não ficou claro? Ficou meio ali confuso? Enfim, se ninguém quiser nada, eu vou avançar, mas eu vi que o Pedro ali escreveu, só que no momento que dá tentativa e erro. Exato. A gente, às vezes, não tem a noção de o quanta coisa a gente absorve, né, de um jogo, daquela ação de jogar, e está acontecendo muita coisa, né, naquele tempo ali. Então, é muito bacana quando alguém consegue pegar e meio desmembrar isso, né, atividade por atividade. Galera, qualquer dúvida, nos mandem e-mail também, sugestões em relação a isso. Eu acho que como um lugar de crescimento que a gente está galgando, para nós,
faz muito sentido porque a gente está fazendo, né? Mas é importante ouvir vocês também. Então, pulando o intervalinho aqui, vocês querem fazer 3 minutos de intervalo ou querem acabar 5 minutos mais cedo? Nos digam aí para a gente ter... Porque eu posso fazer intervalinho agora. Sim, sim? Não? Intervalo, toca direto? Tocamos direto, então. Vamos direto, vamos direto. Vamos nessa. Vida que segue. Vamos lá. Indo para o nosso terceiro e último bloco, a evolução de olhares em relação às habilidades e aprendizagem nos games. As tecnologias podem ajudar a aumentar a sensibilidade de quem joga. E isso eu acho legal porque quando a gente fala de educação digital, principalmente, para mim aí existe uma questão bem séria que está acontecendo, né? Que hoje eu fico coordenando ali o meu pai, e estou dizendo só do meu pai, não estou falando de outros pais, de todo mundo, para o que ele vai repassar ou não. Porque o meu pai não tem uma educação digital. Ele sabe de um monte de coisa, do trabalho dele, enfim, mas digitalmente ele não sabe como checar alguma coisa. Então, por exemplo, quando cai na mão dele uma notícia, ele pega e dispara, mas eu falo, pô, pai, abre o Google aqui e dá uma pesquisada para ver se isso tem mais lugares, ou olha esse portal se é mais quente ou não, ou ver, sabe, assim, são checks que são relativamente simples de fazer, mas muitas vezes para quem não tem uma identidade, uma educação mais digital, isso prejudica muito a sociedade, né, e o entorno, e está acontecendo muito isso direto, assim, por questão de senha, por questão de fake news, por várias questões. E aí, a internet, eu acho que é um recurso, né? A gente nem precisa falar sobre ela e sobre tão incrível ela é. Tanto que o Google criou esse jogo que chama Interland, Seja Incrível na Internet, que é um jogo que ensina as pessoas a terem hábitos digitais mais corretos, vamos dizer assim. Então aqui está a apresentação do jogo. Então, é um joguinho que eu, sinceramente, conheci há pouco tempo. Assim, eu não sei se vocês conhecem há mais tempo, mas eu achei super legal. Assim, não tinha visto ainda. Inclusive, mandei para várias pessoas para essa história toda de educação mais digital. E aí entra muito esse negócio de educação midiática, justamente. Entra muito esse negócio de, pô, como o jogo pode ajudar a galera a ser mais educada, assim. Tem um outro aplicativo que ele não é bem um jogo, mas ele tem uma interação ali meio gamificada, que é legal também, que é um aplicativo que ele... quando você está lendo algumas histórias em inglês, aí eu não sei se é de um livro X ou é por foto, isso eu não consegui entender, confesso, mas que o que ele faz é, você tira a foto de uma figura histórica ali masculina e ele... acha uma figura feminina para essa mesma época, que também foi relevante, mas não teve voz por questões que a gente sabe que acontecem e aconteceram ainda mais há anos atrás.
Então, de novo, não é um jogo especificamente, mas ele tem ali uma gamificação, todo negócio de criação de história que eu acho legal. Como a realidade virtual pode também aumentar a nossa capacidade de explorar esse universo gamer para a educação, para a aprendizagem e habilidades, eu trabalhei bastante tempo, eu fui dos cofundadores de uma empresa que chama Aerolito, e essa empresa fez vários projetos em realidade virtual. Então, desde 2014 até 2020, ali, eu saí em fevereiro de 2020, a gente fez, sei lá, uns 15, 20 projetos de realidade virtual. Desde os mais porcos possíveis, que eram os primeiros, até alguns mais sofisticados, como esse que eu vou mostrar agora. Mas o grande lance é que esse aqui, que foi um dos últimos projetos que eu participei lá dentro da Aerolito, era um jogo que era tipo aqueles testes psicológicos, assim, e a gente dizia que não tinha o objetivo de dar... laudo, não? Como é que fala? Sim, ou prescrever, diagnóstico, prescrever alguma coisa, mas o objetivo aqui era ser aqueles joguinhos que você tem que ficar tentando a jogar pedrinha, ou remar, e aí ver tipo, a persistência de chegar até lá e tal, não sei o quê, e tinha essa aparência aqui. Então, uma das coisas que esse app, esse jogo se prestava, assim, o objetivo dele era justamente trabalhar com projetos de neurociência para evoluir habilidades de pessoas que têm alguns tipos de paralisia e tal. Então, foi bem legal participar disso, porque é uma experiência gamificada em realidade virtual e que muitas vezes a gente não se dá conta o quão próximo a gente está dela, né? E, de novo, tem a questão do acesso, tem tudo isso, mas a gente já vê vários consoles vindo com os óculos, vários dispositivos móveis também vindo, e o meu ponto aqui é justamente esse, que quando essa tecnologia for mais massiva e acessível, cada vez mais a gente vai conseguir estar mais imerso, consequentemente, vamos conseguir aprender mais e desenvolver mais habilidades a partir dessas realidades, dessas imersões em realidade virtual. Então, as tecnologias, na nossa visão, elas nos ajudam a ser mais humanos nesse sentido, quando a gente usa como uma ferramenta e não como um fim, e principalmente dentro da aprendizagem dentro dos jogos, porque a gente começa a enxergar as coisas de uma perspectiva até mais sensível, mais carismática, mais empática, e eu acho isso super legal, porque muitas vezes, por exemplo, com a história do meu pai lá que dispara fake news, eu não tinha muita paciência antes, e dado momento eu entendi que ele não sacava, sabe? E eu falei, pô, meu papel, né, é dar essa estrutura de apoio de conhecimento, e aí quando tem um jogo que faz isso e cria essa empatia com ele, é muito legal, sabe? Porque ele vai se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais pelas suas próprias pernas, vamos dizer assim, sem precisar tanto desse suporte educativo e não uma intenção de aprendizagem, que é o que a gente trouxe aqui de forma muito enfática e que acreditamos que gamers também têm para dar e vender aí. Então, esse foi nosso último bloco em relação à evolução de habilidades. Lembrando que hoje passamos pelas lentes de aprendizagem, que é aquela história do modelo mental, da diferença de educação e aprendizagem, de formatos para utilizar os games dentro de um contexto de aprendizagem e habilidades. Depois fomos para a percepção gamer, que é esse olhar autoral que explora os padrões de habilidades gamers que podem ser utilizados em empresa, em instituições, em organizações, e que a gente vê que muitas empresas, instituições e organizações estão demandando isso, né? Estão precisando disso, então por que não tentar fazer essa conexão, né, da galera gamer com o mercado de trabalho, não só de games. E, por fim, esse final um pouco mais presente e futuro, que eu acho que também traz como é que eu vou dizer?
uma perspectiva de fato melhor em relação à aprendizagem e às habilidades, assim, porque por mais que muitos de nós, né, por standard, não tenhamos sido educados para pensar em aprendizagem e muito mais trabalhar no quadradinho educação, eu acho que essas tecnologias vão nos proporcionar isso também, que é mais curiosidade, que consequentemente a gente vai ter contato com o desconhecido, que vai criar um hiato com o nosso conhecimento, e aí vai preencher esse ato com crescimento, e aí vai buscar outras coisas que a gente não conhece, e assim a gente vai expandindo o nosso repertório. Então, galera, a gente encerra essa aula de hoje por aqui. Essa etapa foi mais curtinha, e o objetivo era que fosse mesmo, para não ficar uma sexta-feira à noite aqui, trazendo muita cabecice, assim. Até a gente tentou fazer o mais leve possível, com menos cases pesados, com alguns vídeos até para a gente dar essa interagida. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação ao que a gente tentou trazer aqui nessa etapa? Se tiverem, podem mandar no chat, podem falar com a gente por mensagem no Instagram, por mensagem por e-mail também, estamos à disposição. E aí, para fechar aqui, né, e trazer essa explicação que a gente fez lá no primeiro dia, mas que eu acho que é bacana de lembrar, assim, o que a gente fez, né? Como é que a gente navegou nessa jornada. No primeiro dia, na segunda-feira, nós falamos sobre contexto gamer, que é basicamente aquela história de, como é que esse movimento está se estruturando e o quão relevante ele é, e além disso, como ele é um movimento que ele é muito mais social, ele é muito mais um movimento cultural, social que está acontecendo do que um segmento gamer que está explodindo. É um pouco mais amplo do que só esse olhar, muitas vezes, de que um negócio rentável. O que a gente tentou trazer foi expandir um pouco mais isso, passando por cultura, que o Gui, de forma brilhante, conduziu, esses padrões de comportamento que a gente vê que todo movimento cultural e social tem. Então, a ideia era colocar um óculos, né, gamer, era como se fosse, beleza, então a gente entendeu como funciona, agora a gente bota um óculos aqui para tentar ver como os gamers enxergam, e aí vamos para negócios, vamos para profissões, e por fim, depois vamos para a comunicação. Desculpa que foi toda essa parte que eu acho que é legal também de pensar de como esses movimentos trazem novas formas de comunicação, expressão e linguagem. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Que o mercado de marketing nos jogos ele está muito aquecido, mas pelo menos na nossa visão e humilde visão, muitas vezes os recursos são mal geridos justamente por não ter um entendimento de linguagem, de cultura, de comportamento e até do negócio em si, como ele roda, de como a atenção é gamificada, de como o tempo é relevante para essa equação toda. E, por fim, chegamos em habilidades e aprendizagem, que foi essa aula de hoje, de novo, que teve esse objetivo de explicar um pouquinho o nosso olhar de como os games podem ajudar e acelerar no desenvolvimento de aprendizagem e habilidades para a gente, para instituições de ensino, para organizações e para empresas. Então, galera, com isso a gente encerra o nosso curso, nossa jornada que a gente navegou. E aí, primeiramente, eu agradeço aqui ao IDP pela oportunidade. Eu sei que o Igor está aqui ainda, então, em nome da Twig aqui, agradeço o IDP por abrir a porta. A gente sabe que fazer um curso assim exige recursos, exige muitas coisas que as instituições, às vezes, não estão prontas para dar voz para esse assunto. Então, super legal o IDP trazer isso. Um obrigado para o Gui, que, né, Gui sempre, não só um parceiro de curso, mas um amigão. Então, sem palavras para o tio Gui, que está lá em algum lugar da floresta. Gui, quer trocar uma ideia aí? Tu consegue falar? Como é que está aí de conexão? Acho que não. Me escuta? Só Sim, aquele salve final e o obrigado pela galera que está aí plugada. Sexta-feira, 20 pessoas, né? Fora o backstage aqui, 20 pessoas plugadas, muita gente que teve aí durante a semana. Irado. Parabéns, Santi, e obrigado para a galera que acompanhou. Legal. E obrigado, Guilão. Quer dar o teu obrigado aqui, Guilão? Valeu pela parceria.
Vem cá, vem cá. Valeu, galera. Muito obrigado por todo acompanhamento. Muito obrigado pela semana toda aí. Vocês foram... ajudaram a gente a construir uma história aí muito legal para a Twig também. Então, obrigado, Guilão. O Guilão ficou mais no backstage, mas participou tanto quanto eu nesse desenvolvimento todo. E valeu vocês, assim como o Gui falou, né? Pô, sexta-feira à noite, 20 pessoas. Durante a semana a gente teve uma quebra muito baixa e pelas interações, pelos feedbacks, pelas conversas. Então, fiquem à vontade para nos adicionar, para nos chamar, para trocar ideia. O objetivo da Twig é potencializar e cada vez mais massificar esse olhar e esse conteúdo em relação a games. A gente passa um vídeo, que é a mensagem final da Jane McGonigal, que a gente citou lá no primeiro bloco, mas que o objetivo dessa mensagem é fechar com leveza em relação aos games e, principalmente, trazendo um olhar positivo. Eu deixo aqui os nossos contatos aqui, manda e-mail para mim aqui, deixa eu só aqui, aí Instagram do Gui, e, enfim, nos chamem, fiquem à vontade. Então, galera, a gente passa o vídeo e encerramos. Então, depois do vídeo tem aquela musiquinha final, a gente se despede de novo e, mais uma vez, brigadão. Vídeozão aí pra galera, vamos lá. We feel that we are not as good in reality as we are in games. And I don't mean just good as in successful, although that's part of it. We do achieve more in game worlds. But I also mean good as in motivated to do something that matters, inspired to collaborate and to cooperate. When we're in game worlds, I believe that many of us become the best version of ourselves, the most likely to help at a moment's notice, the most likely to stick with a problem as long as it takes, to get up after failure and try again. And in real life, when we face failure, when we confront obstacles, we often don't feel that way. We feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated, or cynical. We never have those feelings when we're playing games. They just don't exist in games. So that's what I wanted to study when I was a graduate student. What about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything? How can we take those feelings from games and apply them to real-world work? So consider this really interesting statistic. It was recently published by a researcher at Carnegie Mellon University. The average young person today in a country with a strong gamer culture will have spent 10,000 hours playing online games by the age of 21. Now, 10,000 hours is a really interesting number for two reasons. First of all, for children in the United States, 10,080 hours is the exact amount of time you will spend in school from 5th grade to high school graduation if you have perfect attendance. So we have an entire parallel track of education going on where young people are learning as much about what it takes to be a good gamer as they're learning about everything else in school. I want to ask a question. What do you think happens next? We've got all these amazing gamers. We've got these games that are kind of pilots of what we might do, but none of them have saved the real world yet. Well, I hope that you will agree with me that gamers are a human resource that we can use to do real-world work, that games are a powerful platform for change. We have all these amazing superpowers, blissful productivity, the ability to weave a tight social fabric, this feeling of urgent optimism and the desire for epic meaning. I really hope that we can come together to play games that matter, to survive on this planet for another century. And that's my hope, that you will join me in making and playing games like this. When I look forward to the next decade, I know two things for sure: that we can make any future we can imagine, and we can play any games we want. So I say, let the world-changing games begin. Thank you. Galera, valeu mais uma vez. Brigadão, tamo junto. Forte abraço, beijos, bom final de semana para vocês. Falou!